contexto hoje, como eu disse, ele é um pouco mais restrito do que as outras capacitações, então acho que a gente vai ter tempo para poder discutir os pontos que vocês identificarem aqui, tá? Opa! Mais um dia sem saber usar isso aqui. Então vamos lá. Hoje na nossa agenda a gente vai falar sobre o perfil da chefia de unidade, certo? O gerenciamento de componentes curriculares. E aí, como componentes curriculares para o sistema é um contexto mais amplo do que somente disciplinas, então é importante que a gente tenha esse discernimento quando for realizar ofertas ou mesmo gerenciar outros tipos de funções que envolvem esses comportamentos de componente. A gente vai falar também de ofertas de turma, porque nesse contexto, uma vez entendido que a responsabilidade desses componentes é dessas diretorias, é dessas faculdades, no contexto que lhe cabem, então é importante que vocês tenham uma visão de como funcionaria esse processo, certo? É aplicável agora? A gente já passou por um processo de matrícula recente, né? Então as ofertas das turmas já foram criadas e já estão disponíveis dentro do sistema. A gente teria um próximo período de ofertas no final do ano, provavelmente para as ofertas de 2023.2. Em agosto já começa? É rápido, bem então. Então a gente já tem aí uma possibilidade de ofertas a partir de agosto para poder pensar nesses planejamentos. E que, caso vocês observem que seria alguma mudança necessária devido às possibilidades que o sistema oferece nesse momento, seria uma oportunidade importante de aplicar. E aí a gente vai falar também sobre consultas e relatórios que vocês possam ter à disposição com esses perfis hoje que vocês trabalham, e também identificando se falta alguma outra informação que vocês usem dentro do perfil de vocês, mas que o sistema talvez entenda que seja a responsabilidade de alguma outra pessoa, perfil, né? Então, esse casamento sobre o que vocês veem no sistema e sobre as informações que vocês realmente trabalham no dia a dia é importante para a gente conseguir traçar um perfil específico de coordenação, de chefes de unidade, de gestores de graduação, certo? O sistema ele é rígido entre aspas, ele é fixo nessas situações de permissões e perfis que se envolvem, mas é importante que a gente tenha essa visão. Então vamos começar falando sobre o perfil de chefes e secretários de unidades, que são vocês hoje aqui representados, né? Vocês sabem que em outros processos, em outros sistemas, já existe essa figura de chefe. Quando você está, por exemplo, protocolando alguma autorização dentro do CIPAC, ou então homologando alguma situação dentro do SIG-RH para um servidor, vocês já utilizam perfis de chefia, certo? Dentro desses sistemas, dentro desses contextos. Então, dentro do SIG-A é o mesmo fluxo, é a mesma situação envolvida. Então, para você ser chefe de unidade acadêmica para o SIG-A, é necessário que haja uma responsabilidade de unidade vinculada no SIG-Admin. E hoje a gente sabe que esse processo ele é feito através de designações, né, que são gerenciadas pelos recursos humanos, que chegam até a unidade de TI através de algumas automações que o sistema possui. E nesse sentido, quem já tem designação com responsabilidade de chefia ativa já entra ali no critério do SIG-Admin como responsável de unidade. Só que a gente tem uma função dentro do contexto do SIG-Admin, onde uma unidade ela tem várias características. Ela pode ser ou não acadêmica, ela pode ser ou não organizacional, ela pode ser ou não orçamentária. E o que importa dentro do sistema do SIG-A é se a unidade ela é acadêmica e o responsável dessa unidade está inserido. Se a gente suprir essas situações nessas configurações do SIG-Admin, que hoje é gerenciado em maior parte pelo pessoal da TI, então, nesse sentido, você teria acesso às suas funções de chefia dentro do SIG-A, certo? De maneiras diferentes ocorrem com a identificação de secretários. Aqui eu não preciso, para o sistema, né, para esse contexto de acessos no SIG-A, de uma identificação de responsabilidade direta dentro do SIG-Admin, que envolva designação, responsabilidade ou algo nesse sentido. Mas eu tenho que indicar um secretário pelo sistema de graduação através da aba de administração, que hoje seria gerenciada pelos responsáveis da Prograde. Pois não, pode falar. Bom dia. Se você vai disponibilizar para a gente o usuário teste, como fez uma graduação, para a gente ter acesso
Aí se você agrícola, esse é só unidade que faz. Olha, recebi uma planilha, né, com as informações dos responsáveis de hoje, e aí eles já foram atribuídos aos perfis. Ainda não? Então, você estava nessa planilha de chefes, depois eu passo então o usuário para a gente acompanhar, mas pode seguir, vem mais para cá, porque eu acho que daí não vai dar para ver as telinhas por aqui não. Aliás, convido o pessoal que está aí atrás para vir um pouco mais à frente, caso não consiga. Vou disponibilizar, sim, todos. Tá, eu já estava no Drive, inclusive, só preciso passar para um e-mail específico com compartilhamento dos dados, tá? Mas as apresentações de hoje, de ontem e de segunda também vão ficar disponíveis para vocês, tá? Em relação a... Mas aí você me lembra, tá? Se você não tiver acesso, a gente no intervalo que vai haver, a gente já coloca as permissões. E aí, nesse caso, pessoal, a Secretaria de Unidade, ela é indicada por esse perfil administrador, né, dentro do SIGA, que é um perfil voltado para a Prograde, numa gestão mais descentralizada em cima de administrações específicas do SIGA. Então, vamos lá. Chefes de unidades, eles acessam a aba chefia do portal do docente. Entende-se, pelo sistema, que ser chefe de uma unidade acadêmica significa ser algum docente com alguma responsabilidade associada, certo? Então, nesse sentido, o portal do docente é onde você, como servidor docente, exerceria suas funções de aula, de contexto acadêmico, e caso receba essa designação ou essa responsabilidade de chefia na unidade acadêmica, uma aba nova vai ser habilitada para você dentro do seu portal do docente, chamada chefia. Agora, secretários, eles acessam uma visão chamada Secretaria de Departamento, que também é possível pelo módulo de graduação. Aqui pode haver uma pequena confusão no sentido de ter permissões voltadas ao módulo de graduação que impactam na Secretaria de Departamento. Mas, em geral, quem é secretário de departamento, ele não tem funções dentro do módulo de graduação com papéis mais específicos, como a gente tem trabalhado na segunda e na terça, tá? Então, é uma indicação, e essa indicação habilita o portal com uma aba diferenciada do módulo de graduação, que se chama Secretaria de Departamento. Eu vou mostrar a telinha aqui para vocês. E aí, chefes e secretários, como eu mencionei e repito, que eu acho que é importante a gente ter em mente quais são as expectativas que o sistema tem em relação a esse tipo de perfil, é que no contexto de graduação podem ser, né, chefes e secretários os donos dos componentes. E como chefes desses componentes, terem acesso à carga horária dos docentes na sua unidade. Então, essa relação aqui ela vai se construir no contexto de graduação, mas chefes e secretários possuem outras atribuições e entendemos isso. Por exemplo, pesquisa, extensão, são esses chefes que realizam a autorização dos projetos que são encaminhados pelos docentes da sua unidade, correto? Então, há outras funções que podem inserir o contexto de vocês, mas dentro do contexto de graduação, os grandes fluxos envolvidos e preparados para isso seriam mesmo na responsabilidade de componentes e no gerenciamento dos docentes vinculados até aqui. O secretário não teria acesso a essa questão desses componentes, né? Teriam, porque hoje na UFAL a gente divide essa responsabilidade de coordenações de cursos, de donos de componentes com os cursos, com as coordenações de curso. Então, é uma visão onde coordenadores têm acesso às funções de oferta e os diretores também têm essa mesma visão para aqueles que são responsáveis. Então, um componente, a gente vai ver, ele só pode possuir um dono. Ele não pode ser um componente que é responsabilizado da diretoria e de uma unidade de curso. Agora, esse mesmo componente, ele pode entrar em qualquer estrutura curricular, desde que as pessoas, os cursos responsáveis por esses componentes, solicitem a esse dono a oferta. E aí é esse o contexto que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Para ter mais claro sobre como funcionaria isso. Então, para a identificação de chefes, né, como eu citei, é necessário um acesso lá no SIGADMIN. E no SIGADMIN a gente recebe as designações que estão cadastradas pelos recursos humanos lá nas designações do SIGRH. Então, para o sistema entender que você é chefe, olha, eu não consigo ver minha aba chefia aqui no meu portal do docente e eu sou chefe dessa unidade. O que é que eu faço? Recorra ao SIGADMIN e ao DAP para entender se a sua responsabilidade está inserida e se a sua unidade, aqui eu estou citando um instituto, né, mas essa unidade ela precisa ser acadêmica
para que possa ser também vinculada essa chefia a você. E essas configurações todas não são responsabilidade direta de vocês. São responsabilidades da TI junto ao RH que realiza essas designações. Tá? Se eu estou falando também de algum processo que vocês acham que eu não estou tão por dentro assim, vocês me corrigem também, tá? A gente está aqui para poder compartilhar essas informações. Mas é assim que funciona hoje, né, pessoal? O DAP vai, informa as designações, ok. E aí, como chefes, vocês vão ter... Perdão. Vocês já vão identificar se vocês estão ou não como chefe dentro de uma unidade, porque ao entrar no CIGA, vocês vão ter uma telinha de vínculos, como quem já trabalha quem já é discente de pós-graduação ou é coordenador de alguma unidade de ensino, né, distrito, lato, enfim, já vai ter uma visão mais clara sobre esses vínculos aqui que são encontrados. Porque aqui é seu vínculo de servidor, mas no caso, com a mesma matrícula, você também tem acesso a outros vínculos devido às responsabilidades que você vai assumindo ao longo desse processo. Então, se você é chefe de uma unidade, vai aparecer para você ali um perfil de chefia e diretoria, e é nesse perfil aqui que você vai ter sua abinha de chefia vinculada. É essa aba aqui que eu estou falando, tá, pessoal? Então, no portal do docente, quando vocês acessam o sistema, quem é diretor, chefe de unidade acadêmica, vai ter uma aba nova chamada chefia, e vocês estão vendo aí já por essas informações, que além das autorizações de pesquisa, vocês também vão ter acesso a alguns relatórios que envolvem turmas, que envolvem carga horária, que envolvem uma página web para poder divulgar para a comunidade. E essas informações de chefia ficam disponíveis no portal do docente, certo? Então aí tem relatórios, plano individual docente, ele não é necessariamente no contexto de graduação, mas ele filtra informações também desse contexto. Então, por exemplo, para o sistema existe uma função chamada plano individual docente, que agrupa as informações que vocês vão trabalhar para a distribuição da sua carga horária no ano período. Então aqui ele considera a carga horária das turmas que você tem, ele já puxa isso automaticamente, né? A carga horária das turmas que vocês têm nos níveis de ensino, e isso vale para graduação, para estricto, para lato, para qualquer turma que você tenha vinculado carga horária nesse ano período. Aqui o sistema com módulo de extensão e pesquisa ativos, ele também já filtra as informações das orientações, das coordenações de projetos de pesquisa que você possua para montar a sua carga horária, e distribui também em outras atividades de ensino, pesquisa e extensão que vocês possam informar para ter a carga horária ali distribuída. Eu não vou entrar nesse método do plano individual docente porque ele envolve outros contextos e talvez existam outros processos nessa situação que precisam ser revisados. Mas também seria uma função na chefia, porque quem homologaria esses planos dos docentes vinculados seriam os chefes, né? Os docentes, eles realizam os registros desse plano, informando como a distribuição da carga horária que ele possui no ano período seria realizada, e passaria para os chefes realizarem a homologação desses fatos após aprovação em colegiado e outras situações que envolvem esse contexto. Pois não? Só para contextualizar, a gente não tem essa atribuição de homologação individuais. A instituição como ocorre em outras. E a gente tem que dar um plano de trabalho docente, não falar que foi estabelecida essa atribuição, e que as chefias homologam. Tá? Por exemplo, lá na UFB tem esse plano de trabalho, e a gente tem que homologar isso também, essa função de chefia. Aqui a gente não tem. Faz a parte ou não faz? Não, Mas ok, isso também é uma possibilidade que o sistema trata, e como estamos passando por um processo de mudanças, isso pode ser uma iniciativa futura. Mas a mulher essa parlamentar já fica como obrigatória no sistema, e a gente não recebe notificação de segurar, caso ela não seja. Se for realizada o plano individual docente, se você não distribuir isso, assim, o padrão do sistema é, se não for distribuído as 40 horas, 20 horas, né, dependendo da sua jornada de trabalho, nesse plano, você não consegue gravar e finalizar esse processo. Agora, também fica aberto para que você... Existem outras parametrizações que permitiriam isso e chegariam à chefia com carga horária incompleta, e o chefe homologaria ou não dessa forma, mas aí é outro processo. Ele começava a ficar inativa,
para o auxiliador falar um pouco disso. Sim, a gente está mostrando aqui só as informações gerais do sistema, mas o nosso foco hoje é a graduação. Eu vou mostrar, inclusive, a parte de turmas, a parte de relatórios ali, que é o que vai ser no contexto de graduação necessário. Mas o sistema também tem essas outras funções que, se não utilizadas corretamente, precisam ser ocultadas para não gerar dúvidas ou então outros tipos de situações, tá? Lembrando que esse é um ambiente de teste, em produção não tem nada ainda, tá? Em relação a isso. Então, mesmo entrando em produção, vocês ainda não vão ter essas funções vinculadas. E aí, alguma dúvida sobre os portais? Porque eu acho que vocês... Quem já acessaram o portal do docente? Ok. E a aba de chefia também já aparecia, mas acredito que não com todas as funções de graduação, não é isso? Só com as 3 primeiras. Não. Autorização, turma e relatório de carga horária. Pronto, o relatório. Isso, outras possibilidades de autorizações também estão sendo compostas a partir de módulos. A avaliação institucional não está em uso, né? Como módulo dentro do sistema, mas também seria uma possibilidade. Estou abrindo aqui o leque de informações para que vocês tenham essa discussão, tá? Mas vamos avançando aqui, então, para a Secretaria de Departamento e Unidade Acadêmica Especializada. Para o sistema, como eu mencionei, os secretários, eles fazem o quê? Eles são indicados pelo módulo de graduação, pelos responsáveis da Prograde, certo? Então, o sistema, quando fala sobre secretaria, ele pensa nos tipos acadêmicos que essa secretaria, que essa unidade, que essa instituição possui. Não é obrigatório que vocês tenham uma regimentação, uma hierarquia tão extensa como acontece em outras instituições. A UFRN, que foi que é a criadora, digamos assim, desse contexto, ela tem um corpo técnico administrativo até bem volumoso em relação a isso. Então, a estrutura dela é hierarquizada através de centros acadêmicos, departamentos, e departamentos estão ligados às coordenações. Então, eu tenho coordenações de curso, trabalhando só com os seus cursos vinculados. Eu tenho os departamentos, que seriam essas unidades de faculdades, diretorias, mas que agrupam os cursos dentro da sua área de conhecimento, dentro do seu contexto. E eu tenho os departamentos que fazem parte desse contexto de conhecimento, agrupando um centro, né? Então, Centro de Biociências, Departamento de Medicina, curso de Medicina, né? Então, é essa estrutura que esse sistema tem lá e na UFRN, e por isso ele entende que para cada um desses níveis há alguma distribuição de responsabilidade nesse contexto. O que é diferente em maior parte das instituições que se trabalham, onde se tem uma visão de que as unidades de vinculação, elas são diretamente ligadas às coordenações. A figura do departamento, digamos assim, ela é distribuída e descentralizada entre outras funções de coordenação e das próprias gestões dos núcleos menores, digamos assim, né? No contexto de um campo centralizado, que tem uma estrutura de um curso, às vezes, 2 cursos, talvez, a gente não tem essa necessidade de ter essa hierarquia. Então, são unidades mais flexíveis. E, por isso, o sistema tem essa vinculação aqui de unidade acadêmica especializada, que é como se fosse uma unidade que trabalha com um centro e um departamento ao mesmo tempo, certo? Então, realizando a lotação docente, fazendo apoio às coordenações, gerenciamento da infraestrutura física, né? Então, tudo isso seria uma unidade acadêmica especializada e a gente, como diretoria, está configurada dessa forma aqui dentro do SIGADMIN. Então, por que eu coloquei esses 2 pontos? Porque as funções inerentes, seja para departamento ou para unidade acadêmica especializada, para o contexto de graduação, são iguais. Então, tanto faz se eu for ali, se eu for indicado como secretário, como departamento, ou como unidade acadêmica especializada, tá? E para vocês que trabalham em cima disso... Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu acho que acabou não aparecendo aqui. Mas as secretarias, elas não acessam o portal do docente, certo? As secretarias, elas acessam esse perfil aqui. Dentro desse módulo, eu vou ter visões um pouco mais restritas do que teria um módulo dentro de graduação. Aqui, veja, eu tenho situações que envolvem componentes curriculares e seriam as mesmas funções que o chefe de departamento lá no portal do docente teria acesso, certo? Então, aqui eu tenho gerenciamento de componentes curriculares, inclusive
permitindo a solicitação de cadastro de novos componentes para as unidades de gestão. Não é que o chefe de departamento ele cria um componente, ele sugere a criação de um componente para que seja analisada pela gestão e, se aceito, aí sim passa a integrar o corpo de componentes, certo? Ele tem também a possibilidade de listar, cadastrar um programa de componente, que eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? As informações também de turmas, onde eu tenho o gerenciamento de solicitações, que a gente vai passear também hoje aqui em relação a isso. E a gente tem também algumas consultas que são envolvidas para discentes, algumas consultas de relatórios, algumas informações que envolvem relatório de ocupação de vagas de turmas para os docentes que estão vinculados em turmas dentro da sua unidade, algumas declarações de disciplinas ministradas, né, por docentes. Então, a secretaria ela é um braço dos chefes de departamento nesse sentido. E todas as funções que os chefes possuiriam dentro do seu portal de chefia também ficam abertas para esses secretários que estão responsáveis por essas unidades acadêmicas, tá? Só para confirmar, existe algo aqui que, como diretores, vocês não realizam ou que sentem falta no contexto de graduação? Então, essas funções que envolvem secretarias, o departamento para o sistema. E isso é rígido, como eu disse, isso é um recorte de funções e responsabilidades que vem com o sistema, certo? Agora, cada instituição trabalha com contextos que possam ser diferentes desses. Mas, para que a gente possa realizar qualquer tipo de solução em cima disso, antes é interessante que vocês identifiquem se nesse contexto vocês se enquadram ou se existem mais algumas informações que precisariam ser mescladas. Por isso que eu estou abrindo aqui esse espaço, para que vocês tenham uma visão mais clara e a gente tenha esse campo de discussão, tá? A gente vai ver que existe uma responsabilidade do componente, certo? Essa responsabilidade ela pode ser atribuída a coordenações e ela pode ser atribuída a diretorias e institutos. Cada um vai ter a responsabilidade de gerenciamento com base nos componentes que estão atribuídos às suas unidades. Nesse caso, só para complementar, as coordenações elas continuam solicitando o cadastro dos componentes que não fazem parte das suas unidades. Agora, isso precisa estar configurado nesse componente. Da mesma forma, caso a coordenação possua essa responsabilidade no componente, ela continua autônoma dentro desse processo de criar as turmas e fazer a vinculação delas diretamente, incluindo os docentes, certo? Agora, eu vou mostrar esse ponto onde a gente tem essa solicitação e o atendimento que é realizado. Mas eu só queria reforçar que a possibilidade de gerenciamento de um componente é do dono desse componente. E esse componente ele pode ser ofertado por várias estruturas, por vários cursos que vão solicitar a esse dono do componente esse atendimento. Não é tudo. O chefe de departamento ele é uma figura que exercita funções específicas. Autorizações, secretários não fazem, certo? Ofertas, apoio, o que entende-se por apoio acadêmico, secretários fazem. E esse apoio envolve as ofertas de turmas, às vezes o cadastro de um componente que precisa ser registrado dentro do sistema, o pensamento a respeito, ou então a análise em cima desse programa, são chefes e suas responsabilidades que a gente organiza. A operação em cima desse cadastro pode ser executada pelos secretários, assim como podem ser executadas pelos chefes. Mas as ofertas, o gerenciamento de turmas, o atendimento em cima disso, a operacionalização no sistema pode ser realizada pelos secretários e pode ser realizada pelos chefes. E, inclusive, secretários podem nem existir na figura dessa unidade, né? Ela pode ser apenas o chefe de departamento mesmo que organiza essas informações. Acredito que a maior parte é em cima mesmo dos secretários operando essas informações que o chefe de departamento pode passar.